Há momentos em que a única saída é mergulhar na escuridão que evitamos. O trauma não é apenas o ferimento visível, a dor aguda do descarte ou da traição, mas a sombra corrosiva que se instala na alma e distorce a bússola moral. Quando a ferida é causada por um espelho quebrado, o narcisista, a escuridão se torna um labirinto, onde a vítima, sedenta, busca uma luz que nunca esteve lá, o reflexo do amor que foi prometido. O paradoxo é que no momento em que ele te fere, o narcisista mergulha em uma escuridão ainda mais profunda, um abismo de desintegração que ele tenta desesperadamente esconder. A psicologia superficial, a que se contenta com a superfície dos sintomas, fala sobre manipulação e vaidade, mas poucos se atrevem a descer à fundura do poço para ver o que realmente jaz no centro da personalidade narcísica após o ato destrutivo. Esta revelação é crucial. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos deste mergulho psíquico, vou revelar a única ferramenta capaz de desarmar o mecanismo de projeção deles permanentemente, a chave para recuperar o poder que você perdeu. Carl Jung, mestre da profundidade, ensinava que todo encontro intenso é fundamentalmente um encontro com a própria sombra. E o narcisista nos força a confrontar o que há de mais sombrio em nós e nele. Aqui, aplicaremos a psicanálise profunda para desvendarmos o que esse ser esconde sob a máscara da persona desmoronada. Se você se sente culpada, confusa ou, o que é pior, vazia, um desses 3 mecanismos de defesa inconscientes está operando na sua vida agora, drenando sua energia vital. Quando eu revelar o arquétipo da criança ferida que ele aprisiona, você vai entender por que ele te escolheu. E mais importante, por que ele precisa que você permaneça ferida para sobreviver. Você vai descobrir os 3 escudos que o narcisista levanta imediatamente após o ataque para evitar o colapso interno. Você vai aprender a decifrar a linguagem silenciosa do ferimento que ele projeta em sua direção, entendendo que a dor dele é a fonte da sua. E finalmente você encontrará o caminho para resgatar o fragmento da sua alma que foi roubado nesse processo. Ao final deste vídeo, vou revelar a verdadeira identidade do demônio interior que o narcisista teme enfrentar mais do que a própria morte social. Quando o narcisista causa dano, ele não está simplesmente agindo, ele está reagindo ao colapso iminente da sua estrutura psíquica falsa. A ferida que ele inflige é, na verdade, uma tentativa desesperada e violenta de mover o foco do seu próprio vazio para o seu alvo. Ele precisa que você carregue o peso, a culpa e a vergonha que pertencem exclusivamente a ele. O que ele esconde imediatamente é a dissolução da sua persona. A persona, para Jung, não é quem somos, mas sim a máscara social que usamos, a imagem de perfeição e invulnerabilidade que o narcisista cultiva com rigor quase religioso. Quando ele te machuca, especialmente em um descarte ou em um ato de crueldade aberta, ele rompe momentaneamente a teia da ilusão. A persona balança e, por um instante fugaz, ele vislumbra o abismo que existe por baixo, o buraco negro de um eu não desenvolvido. Esse vislumbre é aterrorizante. É o medo primordial de ser ninguém, de ser insignificante, de não ter substância além do reflexo que capta nos olhos dos outros. O trauma que ele projeta em você é, paradoxalmente, o trauma que ele está revivendo em seu interior. O momento do abandono original, da negligência ou da supervalorização tóxica que congelou seu desenvolvimento emocional na infância. Ele esconde o fato de que, ao te destruir, ele destrói momentaneamente a si mesmo, pois você era o fornecimento, a fonte de energia que mantinha sua máscara rígida no lugar. O pós-destruição para ele é uma corrida frenética para fechar a rachadura na persona, antes que o mundo, e pior ainda, ele mesmo, veja o monstro que se esconde atrás.
É neste ponto de vulnerabilidade interna que a projeção se torna uma arma de sobrevivência. O narcisista não suporta a ideia de ser o agressor, o vilão da história. Ele não possui a capacidade de responsabilização, a função ética da consciência está atrofiada. Portanto, a primeira coisa que ele esconde é a verdade de sua intenção e de seu caráter. Ele projeta a sombra, todo o lixo psíquico de maldade, inveja e insuficiência em você. Você se torna para ele o repositório ambulante de tudo o que ele odeia em si mesmo. Digite "Minha paz voltou" se você decidiu não sofrer mais por quem não te merece. Ele precisa que a vítima, que você, incorpore a imperfeição, a loucura, a agressividade e a incapacidade de amar. Se você aceita essa projeção, se você começa a questionar sua própria sanidade e valor, a persona dele está salva. Ele se torna o herói injustiçado, o sábio que sofreu nas mãos da desequilibrada. O narcisista esconde o terror de seu próprio vazio, substituindo-o pela ilusão de que ele é pleno e que o vazio reside em você, porque você foi incapaz de fazê-lo feliz. A dor que você sente é o espelho que reflete a dor que ele se recusa a sentir, um mecanismo psíquico sofisticado de negação e transferência. Para manter essa fachada, ele ergue 3 escudos psicológicos imediatos, que são, na verdade, seus mecanismos de defesa inconscientes. O primeiro escudo é a negação radical. Não é apenas dizer "eu não fiz". É uma reescrita completa da realidade. A negação radical é o fogo que ele usa para queimar todos os registros do que aconteceu. Se você sofre, a culpa é sua por ser hipersensível. Se ele te humilhou, você o provocou. Ele não apenas mente para você, ele mente para o próprio inconsciente, convencendo-se de que a versão dos fatos que o inocenta é a única verdade histórica possível. Essa é a maneira de ele proteger o fragmento do self, que tenta desesperadamente acreditar em sua própria grandeza. O livro digital que ensina a usar o silêncio como arma está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. O segundo escudo é a dissociação emocional, ou o que chamamos de splitting, mas em uma escala junguiana, é a separação rígida entre o bem absoluto, ele, e o mal absoluto, quem o confronta, que agora é você. Depois de te machucar, o narcisista precisa desligar qualquer empatia residual. Ele precisa te transformar em um objeto inanimado, um pedaço de mobília descartável. Ele esconde a memória de qualquer momento bom que vocês tiveram juntos, porque essa memória é uma ponte que o conectaria à humanidade e, consequentemente, à responsabilidade. A dissociação é o cimento frio que ele joga sobre a ponte. Ele passa a ver o mundo em preto e branco. Você deixa de ser uma pessoa complexa e cheia de nuances e se torna a encarnação do mal, a bruxa que tentou drenar sua luz. Essa simplificação moral é vital para ele, pois permite que ele justifique qualquer crueldade subsequente. Ele esconde a complexidade da relação, a dança mútua de projeções e necessidades, para poder descansar na certeza de que ele é a vítima pura e você é o algoz. É o medo arquetípico do caos moral que o impele a criar essa ordem tirânica. O terceiro escudo é a busca fútil pelo novo espelho, ou o reabastecimento imediato. A dor que ele te infligiu criou um buraco na sua fonte de energia. O narcisista não pode ficar vazio. Seu self, subdesenvolvido e frágil, é como um motor que consome o combustível dos outros em altíssima velocidade. Após o dano, ele esconde a velocidade desesperada com que ele já está buscando o próximo fornecimento, a próxima vítima, ou reativando fornecimentos antigos. Essa busca não é sobre amor ou desejo, é sobre sobrevivência psíquica. Declare: eu fecho a porta se decidiu trancar sua vida para o mal.
O que ele esconde aqui é a sua dependência absoluta. Ele quer que você pense que ele é autossuficiente e que sua ausência não significa nada. A verdade é que no momento em que ele te solta, ele está sofrendo a abstinência mais brutal, não por você, mas pela energia que você lhe fornecia. Ele precisa de um espelho novo e brilhante que possa projetar a imagem de grandeza que ele precisa ver. O que ele mais esconde é que sem um espelho, ele simplesmente deixa de existir. Para entender a profundidade desse esconderijo, precisamos descer ao arquétipo da criança ferida. O narcisista, em sua essência, não é um adulto maduro. Ele é uma criança aprisionada na caverna do seu próprio ego. O que ele esconde de todos e mais intensamente de si mesmo é o seu ferimento original. Essa criança ferida, que anseia por amor incondicional e aceitação, foi traumatizada. Essa criança aprendeu que o amor era condicional, que a única maneira de ser vista era sendo perfeita, grandiosa ou invisível, mas nunca autêntica. Essa criança ferida é a verdadeira identidade do demônio interior que prometi revelar. É o self subdesenvolvido, coberto por camadas de defesas psíquicas. O narcisista esconde o fato de que a dor que ele inflige é a cópia exata do manual que ele aprendeu na infância. Ele recria o trauma. Ele não sabe amar. Ele só sabe repetir o padrão da ferida. Ele te machuca para sentir, por um momento, que ele não é o único a carregar a dor. É uma forma perversa de comunhão. Escreva justiça divina se crê que o tempo da impunidade acabou. A dor da vítima, o luto, a confusão, tudo isso é visto pelo narcisista não como sofrimento humano, mas como um sacrifício necessário para manter a integridade da sua persona. Ele esconde que a sua dor é a prova de que ele ainda tem poder, de que ele ainda existe e de que ele não é o fracasso insignificante que a criança ferida dentro dele grita que ele é. A sombra do narcisista, o que ele esconde, é uma mistura tóxica de inveja e vergonha. Ele inveja sua capacidade de sentir. Ele inveja sua capacidade de se conectar com a realidade de forma autêntica, mesmo que dolorosa. Ele inveja o seu self, mesmo que ele esteja momentaneamente quebrado. O narcisista é um poço de vergonha. A vergonha de não ser bom o suficiente, de não ser amado, e ele esconde essa vergonha projetando-a. Ele te faz sentir a vergonha para que ele não precise senti-la. É um pacto silencioso de transferência de miséria. Não sei quanto tempo o link vai funcionar. Baixe o manual O Silêncio que Cura no comentário fixado antes que saia do ar. O mergulho no inconsciente exige coragem. Para resgatar o fragmento da sua alma que foi roubado, você precisa entender que a ferida dele não é sua responsabilidade. O que o narcisista esconde é que a chave para a sua libertação não está em fazê-lo confessar ou mudar, mas em retirar a energia da projeção. Quando você se recusa a aceitar a sombra dele como sua, a persona dele começa a tremer. Ele esconde o fato de que o silêncio e a indiferença são os ácidos mais corrosivos para sua estrutura. O narcisista se alimenta de reação. Ele se nutre de drama, culpa e justificação. Quando você se torna um espelho que não reflete mais nada, apenas um vazio, o fornecimento seca. Digite, eu sou a cura, se esse ciclo de dor termina em você. A libertação começa quando você para de tentar decifrar o mistério dele e começa a decifrar o seu próprio. O que o seu inconsciente está tentando te dizer sobre por que você permitiu que a ferida dele se tornasse a sua? Carl Jung nos lembrava que o caminho para o self é através da sombra. Você precisa abraçar a parte de você que ele tentou sujar e torná-la forte. O que ele esconde é que, na verdade, ele te ofereceu a oportunidade de confrontar suas próprias fragilidades e sair deste ciclo mais completa. O narcisista esconde, acima de tudo, a sua própria humanidade. Ele não pode se dar ao luxo de ser falível, de ser comum.
Ele vive uma fantasia de onipotência. Sua vida é um palco e a plateia, composta por você e outros fornecedores, precisa aplaudir a qualquer custo. O que ele esconde é o pânico de que, se os aplausos cessarem, o palco inteiro desmoronará e ele será forçado a encarar o pequeno e assustado self que ele abandonou há décadas. O manual de sobrevivência para mulheres feridas está disponível. Baixe no comentário fixado antes que esgote. Para a vítima, o caminho é a individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, integrando sua sombra e recusando-se a carregar a sombra do outro. O narcisista precisa que você permaneça no estado de confusão para que ele possa manter sua superioridade ilusória. O que ele esconde é que sua clareza, seu discernimento e sua redescoberta do amor próprio são as únicas forças que podem, de fato, exorcizar o impacto de seu mal de sua vida. A verdade que ele esconde é a simplicidade de sua motivação, o medo. O medo de ser insignificante, o medo do abandono e o medo de, no fundo, ser apenas um ser humano comum. Deixe proteção total se crê que nenhum mal te tocará. O que ele esconde é que a sua cura é a prova viva de seu fracasso em te destruir. Ele falhou em roubar a totalidade da sua alma. Você tem o poder de pegar o fragmento roubado de volta. É o momento de invocar o arquétipo do guerreiro e do sábio em sua própria psique. O guerreiro para defender as fronteiras emocionais e o sábio para entender que a tragédia dele não precisa ser a sua. O narcisista se esconde na complexidade de sua manipulação, mas a solução é sempre a mesma: simplicidade e verdade. Quando você se torna real, a ilusão dele não tem onde se apoiar. Declare: eu me perdoo por ter tentado ajudar quem queria te destruir. A escuridão que ele te forçou a mergulhar não é um fim, mas um portal. É o útero da transformação. O que o narcisista esconde é que, ao te quebrar, ele te deu a chance de reconstruir seu self em bases mais sólidas e mais conscientes. Você está agora na margem de um novo rio e a água que ele sujou não tem mais o poder de te arrastar. A única coisa que resta a ele é a repetição mecânica de seus padrões. Esse livro digital é polêmico e revela a verdade sobre eles. Pegue o seu no primeiro comentário enquanto o link está ativo. Ele se esconde na fofoca, na difamação e na fabricação de novas vítimas, mas em seu interior, o demônio da insuficiência, a criança ferida, está sempre gritando. E o que ele mais esconde é o fato de que esse grito é o único som que ele jamais ouvirá de verdade, pois ele se recusa a silenciar o ruído da persona o tempo suficiente para escutar a verdade de seu coração. O caminho é longo, mas o alívio de não carregar mais o lixo psíquico de outro é o primeiro passo para a soberania da alma. A cura começa quando aceitamos a dor, mas recusamos a culpa que não nos pertence. Escreva: minha luz incomoda, se percebeu que seu brilho afasta as trevas. Ele esconde que o único poder que ele tem é o poder que você lhe concede. Você é a fonte, e quando a fonte decide se fechar, a miragem desaparece. O retorno ao self exige a disciplina de não olhar mais para o espelho que ele te ofereceu. Exige a renúncia, a esperança de que ele se arrependa ou reconheça seu erro. Ele não o fará, porque isso significaria a morte de sua persona. O que ele esconde é que, de fato, a morte dele já ocorreu há muito tempo, quando ele escolheu a ilusão em vez da vida. E você precisa escolher a vida agora. Eu liberei o acesso ao guia prático no primeiro comentário. Pegue o seu antes que as unidades digitais esgotem. Digite fim do ciclo se a manipulação não funciona mais com você. O que ele esconde finalmente é que o amor verdadeiro não exige o sacrifício de si mesmo.
Ele esconde que a sua dignidade não é negociável e a sua missão, a partir de agora, não é mais de resgate, mas de restauração. A restauração do seu templo interior. O demônio interior que o narcisista teme, a criança ferida, é o núcleo de sua tragédia. Ele teme que, ao se conectar com essa dor, ele se desintegre. Mas ao fugir, ele garante sua fragmentação eterna. Você tem a chance de se integrar. Não desista da sua totalidade. Lhe garante sua fragmentação eterna. Você tem a chance de se integrar. Não desista da sua totalidade. A vida fragmentada, aquela que a maioria confunde com normalidade, é na verdade uma prisão de cristal, tão transparente que o prisioneiro jamais percebe as grades que o separam do próprio self. Essa prisão é construída pelo excesso de persona, a máscara social que se solidifica em pele, fazendo com que o indivíduo se torne o papel que desempenha e não o ator por trás dele. É por isso que você, muitas vezes, sente que está vestindo roupas apertadas, que a risada que sai é ensaiada e que o reconhecimento externo não preenche o vazio interno. A persona é necessária para a convivência civilizada, mas se ela dominar o palco central, o self é empurrado para o subsolo da existência, onde ele se torna a sombra. O grande erro não é usar a máscara, mas acreditar que você é a máscara. O espectro da autenticidade assombra aqueles que tentam viver sob o sol da verdade. A alma clama por totalidade, mas a sociedade exige especialização e conformidade. O preço da conveniência social, do pertencimento fácil, é a morte lenta e agonizante da alma. Quando você suprime os aspectos da sua personalidade que são considerados inaceitáveis, a raiva justa, o desejo selvagem, a criatividade não lucrativa, a tristeza profunda, você não os destrói. Você os exila, e é no exílio forçado que a sombra reside. A sombra é tudo aquilo que o ego se recusa a reconhecer em si mesmo. É a escuridão interna que é negada, e por isso cresce em força e poder nas masmorras do inconsciente. Negar a sombra é o maior ato de autossabotagem, pois ela contém não apenas os instintos primitivos e as emoções reprimidas, mas também o potencial não vivido, a vitalidade rejeitada e o que Jung chamou de o ouro no lixo. O indivíduo que se recusa a olhar para a própria sombra está fadado a encontrar sua escuridão refletida no mundo externo. O mecanismo de defesa mais destrutivo, nascido da negação da sombra, é a projeção. Se você odeia a arrogância em alguém, é porque uma porção da sua própria arrogância negada busca expressão. Se você vê o inimigo em cada esquina, o tirano, o traidor, o manipulador, é porque você tem medo de que essas sementes adormecidas floresçam em seu próprio jardim interno. O mundo se torna um espelho distorcido das suas falhas não assumidas. O trabalho de integração começa quando você para de apontar o dedo para o mundo e o vira para dentro, perguntando: onde essa qualidade que tanto me revolta vive em mim? Declare: eu fecho a porta se decidiu trancar sua vida para o mal. O ouro da sombra, aquele potencial rejeitado, é o que você precisa resgatar para a sua jornada de individuação. Não se trata de se tornar bom ou mal, mas de se tornar completo. Você precisa se apossar do seu poder agressivo, transformando a raiva reprimida em força de vontade para estabelecer limites. Você precisa acolher sua vulnerabilidade, transformando o medo da rejeição em compaixão por si mesmo. O primeiro e mais assustador passo na individuação é a posse da própria escuridão. É um ritual de humildade brutal. Não sei quanto tempo o link vai funcionar. Baixe o manual O Silêncio que Cura no comentário fixado antes que saia do ar. Mas a jornada não termina no abraço da sombra. Após confrontar o lado obscuro do seu próprio sexo,
surge a necessidade de encarar o oposto. Este é o encontro com a ânima, para o homem, e o ânimos para a mulher, a alma interior, o elemento contrassexual que serve como ponte entre o ego e o self. Para a mulher, o ânimos é o princípio masculino interno, o logos, a capacidade de razão, de estrutura e de opinião firme. Quando não integrado, o ânimos se manifesta como opiniões rígidas, críticas destrutivas sobre si e sobre os outros, e uma necessidade fria de controle. É o fantasma que sufoca a espontaneidade. O ânimos não integrado é a voz interior que lhe diz que você não é boa o suficiente, que sua lógica é falha, ou que você deve se submeter a estruturas externas para ter valor. Ele se torna o crítico implacável que rouba sua paz. A integração significa dar forma a essa energia masculina interna, não para se tornar um homem, mas para se tornar uma mulher completa, aquela que é capaz de sentir profundamente a força feminina e de raciocinar com clareza e estrutura, a força masculina interna. O perigo reside em ser possuída pelo ânimos, onde a mulher se torna excessivamente opinativa, dogmática e emocionalmente distante, disfarçando a insegurança com rigidez intelectual. Essa possessão impede a fluidez da vida, aprisionando a alma em grades conceituais. A dança da totalidade, o casamento alquímico do sol, masculino, e da lua, feminino, dentro da psique, é o que restaura o equilíbrio. É a união da emoção com a razão, do sentimento com a lógica. Deste Muralha de Fogo se pede proteção para sua casa hoje. Quando essa união interna começa a florescer, a psique entra em contato com o que Jung chamou de função transcendente. É a capacidade da psique de criar um novo símbolo, uma terceira via que transcende a batalha dos opostos, sombra versus ego, anima versus persona. O símbolo é a linguagem do self, a forma como o inconsciente se comunica para nos guiar. Sonhos, mitos, arte e sincronicidades são os mensageiros dessa função. O segredo para recuperar sua dignidade está nesse material. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. O caminho da sincronicidade é o caminho onde o interno e o externo se encontram em coincidências significativas. Não são meros acasos, são a prova de que o seu estado interno está em ressonância com o universo. Quando você está profundamente alinhado com o seu self, o mundo exterior parece conspirar a seu favor, trazendo as pessoas certas, os livros certos, os sinais visuais que confirmam a sua intuição. O universo fala em metáforas e símbolos, e apenas a alma integrada consegue ouvir. O despertar do self não é uma conquista intelectual, mas uma experiência visceral. O self é o centro da personalidade total, o arquétipo da totalidade, o Deus interior. Ele é o ponto de equilíbrio de todos os opostos. A vida, nesse ponto, deixa de ser uma busca por felicidade externa e se torna uma realização interna. A pessoa não apenas existe, mas é plenamente. A jornada do herói, presente em todos os mitos, é a representação arquetípica da individuação. O herói precisa sair do lar, ego, enfrentar monstros, sombra e complexos, encontrar guias, anima ânimos e retornar com o tesouro, o self integrado. Mas há uma etapa crucial que muitas vezes é evitada: o sacrifício. O herói precisa matar o ego infantil, aquele que ainda depende da aprovação externa, que ainda se apega ao passado e que teme a grandeza. Declare: eu sou a cura, se esse ciclo de dor termina em você. A maioria das pessoas falha na porta do sacrifício. Elas preferem viver na mediocridade confortável da persona do que suportar a dor de se tornar quem realmente são. A grandeza exige renúncia.
A renúncia à vítima, a renúncia à covardia, a renúncia à ilusão de controle sobre o outro. O sacrifício é a entrega do ego a um propósito maior. É a dissolução da identidade antiga para que a nova, a total, possa emergir. O livro digital que ensina a usar o silêncio como arma está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. Considere o arquétipo da Grande Mãe. Ela nutre e sustenta, mas em sua face terrível, ela também devora e destrói. Muitas vezes, o que nos aprisiona é o apego à segurança da Grande Mãe, a zona de conforto, a relação tóxica conhecida. Para crescer, o indivíduo deve cortar esse cordão umbilical psíquico, enfrentando a solidão e o terror da própria liberdade. A solidão, nesse contexto, não é a ausência de pessoas, mas a presença total de si mesmo. O medo da liberdade é, ironicamente, o medo de ser poderoso. Se você se torna inteiro, você não pode mais usar a desculpa da sua fragilidade para se isentar da responsabilidade. É por isso que muitos preferem a neurose conhecida à saúde desconhecida. A neurose é uma forma de sofrimento com propósito, embora inconsciente. Ela evita que você enfrente sua missão. O self, ao ser acessado, traz consigo a dimensão espiritual inevitável. Jung entendeu que a psique humana é por natureza religiosa, no sentido de buscar uma conexão com algo maior, o luminoso. Quando o self se manifesta, ele traz a sensação de significado profundo e uma ordem cósmica. Não se trata de dogma, mas de experiência. É saber, sem que ninguém tenha lhe dito, que sua vida está inserida em um propósito maior que transcende o tempo linear. Deixe Deus me viu, se você sabe que Ele contou cada lágrima sua. A sua luta atual, o caos que você enxerga ao redor, é o material bruto que o inconsciente usa para forjar a sua totalidade. O sofrimento, para Jung, não é algo a ser evitado a todo custo, mas sim o catalisador que obriga o ego a sair de sua rigidez. A crise é o momento em que as estruturas antigas não servem mais e o novo ainda não nasceu. Esse é o campo de batalha da transformação. Eu liberei o acesso ao guia prático no primeiro comentário. Pegue o seu antes que as unidades digitais esgotem. O arquétipo do curador ferido é fundamental aqui. Você só pode curar o outro na medida em que aceitou e integrou suas próprias feridas. A dor que você suportou não é um passivo, é seu maior ativo. Ela lhe confere profundidade, empatia e a autoridade moral para falar sobre a vida. Aquele que nunca foi ao inferno do próprio sofrimento não tem nada de essencial para ensinar. A sombra que você carrega, por exemplo, não é apenas sua raiva ou sua inveja. É também a sua capacidade de criar. A energia destrutiva e a energia criativa são duas faces da mesma moeda. Ao invés de reprimir a energia destrutiva, que pode levar a doenças psicossomáticas, você precisa canalizá-la, transformando o chumbo psíquico em ouro alquímico. A alquimia interna é a arte de transformar a dor em consciência. Pense no processo de individuação como a construção de um castelo interno. O ego é o vigilante do portão, a persona é a fachada externa, a sombra é o calabouço e o tesouro guardado, e o self é a torre central, o ponto de observação mais alto. Se você passa a vida apenas polindo a fachada, persona, ou tremendo de medo do calabouço, sombra, jamais chegará à torre de observação. Declare: eu tenho valor. Se recuperou sua identidade em Cristo. A neurose moderna é, em essência, o sofrimento de uma alma que não encontrou seu significado. As pessoas estão perdidas, não por falta de dinheiro ou bens, mas por falta de um mito pessoal que as conecte à história maior da humanidade. O mito dá sentido ao sofrimento. Ele transforma o seu drama particular em uma tragédia universal. E isso é um alívio imenso,
pois tira o peso da culpa individual e o coloca na jornada compartilhada da espécie. Para quem cansou de sofrer, deixei o mapa da libertação no primeiro comentário. Pegue o seu livro digital agora. A tarefa mais difícil da maturidade, segundo Jung, é a aceitação da segunda metade da vida. A primeira metade é dedicada à construção do ego, à adaptação ao mundo externo, à carreira, à família. A segunda metade exige a destruição dessas estruturas. O que funcionou aos 30 anos é letal aos 50. A energia se move de fora para dentro. O foco muda da persona para o self. É o momento de encontrar o significado e não apenas o sucesso. Muitos homens e mulheres de 40 e 50 anos entram em crise porque se recusam a fazer essa transição. Eles tentam manter a persona jovem, a mesma energia de conquista, quando a alma está implorando por contemplação, sabedoria e entrega. É a crise do herói que se recusa a se tornar o sábio. O preço é o vazio existencial. O sábio, o arquétipo que governa a segunda metade da vida, entende a relatividade de todas as coisas e abraça a morte, não apenas a física, mas a morte de todas as ilusões. A morte do ego é o nascimento do self. Você só pode guiar os outros para a verdade se você já foi despojado de todas as suas próprias mentiras. Deixe, o silêncio é resposta. Se você aprendeu a calar para vencer. O seu relacionamento com a sua sombra é o termômetro da sua liberdade. Quanto mais você a reprime, mais ela domina você de forma indireta, projetando-se em relacionamentos tóxicos e em figuras de autoridade opressoras. O tirano externo é sempre um reflexo do tirano interno que você se recusa a destronar. A verdadeira revolução é a revolução interna. Não rasteje mais. Aprenda a estratégia do silêncio baixando o livro digital que deixei no primeiro comentário. A grande arte da vida é aprender a dialogar com as figuras internas. Falar com a sombra não é se render ao mal, mas reconhecer a força dela e lhe dar um trabalho produtivo. Falar com o ânimos não é se tornar dura, mas dar estrutura aos seus sentimentos. Falar com a ânima é permitir que a intuição, a sabedoria das águas, guie suas decisões. O indivíduo integrado é um parlamento de vozes internas que, em vez de brigarem, cooperam sob a regência do self. A integração não significa a paz imediata, significa, paradoxalmente, um aumento de tensão. Antes, você vivia na paz ilusória da dissociação. Agora você sente o peso de toda a sua humanidade, a luz e a escuridão, a força e a fragilidade. Essa tensão, contudo, é produtiva. É a diferença entre a água parada, que apodrece, e a água corrente, que gera energia. A metáfora do vaso rachado é poderosa. Muitas vezes tentamos ser vasos perfeitos, sem rachaduras. Mas é através das rachaduras que a luz entra, e é através delas que a água da nossa experiência pode irrigar a vida dos outros. Suas feridas são as suas credenciais. Seu sofrimento é o seu diferencial. Não tape as rachaduras, use-as como portais. Declare, eu sou forte porque Deus é sua fortaleza. A aceitação da imperfeição é o ápice da sabedoria. A neurose busca a perfeição e o controle. A individuação busca a totalidade e a aceitação do caos inerente à vida. Você é um ser humano, não um Deus. E é na sua humanidade, na sua fragilidade admitida, que reside a sua maior força. Se você quer a proteção espiritual que a psicologia não ensina, baixe o material no comentário fixado antes que acabe. O complexo materno, por exemplo, pode ser um impedimento gigantesco à sua autonomia. Se você ainda busca a aprovação ou o conforto da mãe ideal em todos os seus relacionamentos, seja com parceiros, chefes ou amigos,
Você nunca se tornará um adulto psicológico. Você estará condenado à eterna adolescência emocional. A libertação exige a distinção clara entre a mãe real, com seus defeitos humanos, e o arquétipo, o útero que nutre e a tumba que destrói. A única maneira de se libertar do complexo materno é internalizar o arquétipo, tornando-se a sua própria mãe nutridora e, ao mesmo tempo, o seu próprio limite destrutivo quando necessário. Você precisa se dar o conforto que esperava e se dar a disciplina que evitou. Essa autossuficiência psíquica é o que chamamos de maturidade. A mesma regra se aplica ao complexo paterno. Se você ainda luta contra a autoridade ou se submete cegamente a ela, você está preso à figura do pai. O animus para a mulher, muitas vezes, é uma sombra do pai, ditando o que é certo e o que é errado com uma tirania implacável. Integrar o complexo paterno significa tomar posse da sua própria autoridade, ser a sua própria lei, baseada não em regras externas, mas na ética interna forjada pela consciência. Deixe vitória decretada sobre os inimigos ocultos. O inconsciente não é um depósito de lixo, é uma paisagem viva, cheia de montanhas, rios e templos. Ele é a matriz de toda a criatividade e o repositório da sabedoria ancestral. Quando você aprende a ouvir os sussurros do inconsciente através de sonhos, imaginação ativa e lapsos, você não está mais navegando no escuro. Você tem um mapa que é exclusivamente seu. Esse livro digital é polêmico e revela a verdade sobre eles. Pegue o seu no primeiro comentário, enquanto o link está ativo. A imaginação ativa é uma técnica junguiana de diálogo direto com o inconsciente. É dar forma e voz às suas figuras internas, o crítico, o sábio, a criança ferida, o amante. Ao invés de ser passivamente dominado por esses complexos, você os convida para a mesa de negociação da consciência. Ao fazer isso, você retira o poder opressor deles e os transforma em aliados. O homem moderno perdeu a conexão com o ritual e o símbolo, e por isso vive uma vida esvaziada. O ritual transforma a rotina em significado. O símbolo conecta o pequeno drama do ego à grande história cósmica. Retomar o ritual, mesmo que simples, como uma meditação matinal ou um momento de silêncio contemplativo, é retomar o elo com o self. A sombra coletiva é o que vivemos hoje. É o mal que a humanidade nega em si mesma, projetando-o em guerras, fanatismos e polarizações. A única forma de curar a sombra coletiva é curar a sombra individual. Quando um número suficiente de pessoas integra sua própria escuridão, a luz coletiva se expande. A mudança de mundo começa na reestruturação da sua própria psique. Declare: a verdade liberta se não cai mais em mentiras. O trabalho da individuação é lento e exige coragem diária. É um ciclo contínuo de confrontação e assimilação. Não há um ponto final, apenas a intensificação do processo. Você está sempre se tornando, nunca totalmente feito. A totalidade é um horizonte, não um destino. O Manual de Sobrevivência para Mulheres Feridas está disponível. Baixe no comentário fixado antes que esgote. A grande tentação é a inflação do ego. Após algum sucesso na integração, o ego pode se sentir poderoso e se identificar com o self, achando que se tornou o sábio perfeito. Essa inflação é perigosa. Ela leva à arrogância espiritual e à perda da conexão com a realidade. O self é o centro, mas o ego deve permanecer humilde, o servo, não o mestre. A humildade é a aceitação de que você é apenas um canal para algo muito maior. A aceitação dos paradoxos é a marca da mente madura. O mundo não é bom ou mal, certo ou errado. Ele é ambos. A vida é alegria e dor, luz e escuridão, vitória e derrota. O indivíduo neurótico tenta separar os opostos, o indivíduo integrado os contém. Ele é capaz de chorar a perda e celebrar a vida no mesmo instante.
Essa capacidade de manter a tensão dos opostos é o que gera a energia psíquica para a transformação. Deixe "eu confio" se sabe que a máscara dele vai cair publicamente. Você deve se perguntar: qual é o meu mito? Qual é o roteiro inconsciente que estou seguindo? Se você está sempre repetindo padrões destrutivos em seus relacionamentos, se você se atrai pelo mesmo tipo de pessoa que a destrói, você está sendo dominada por um complexo não resolvido, um mito pessoal que precisa ser reescrito. Recupere seu poder hoje. O passo a passo está no livro digital do primeiro comentário. Pegue o seu agora. Reescrever o mito começa com a consciência do enredo atual. Você é a vítima eterna, o salvador exausto, o mártir silencioso. Ao identificar o papel arquetípico que você está desempenhando, você pode conscientemente introduzir um novo elemento dramático, uma nova escolha, que quebra o ciclo. A escolha consciente é o nascimento da liberdade. O amor, no contexto junguiano, não é a fusão, mas o reconhecimento do self no outro. O amor imaturo busca a complementação. Você me completa. O amor maduro busca a totalidade interna e a relação entre dois selves inteiros. Eu te amo porque você reflete a totalidade que lutei para alcançar em mim. A projeção da ânima ou do ânimos no parceiro é a causa de 90% dos desastres conjugais. A projeção faz com que você espere que o outro viva o seu potencial não vivido, que ele seja o seu terapeuta, o seu pai, a sua mãe, o seu herói. Quando a projeção inevitavelmente falha, porque o parceiro é apenas um ser humano imperfeito, a desilusão é profunda e destrutiva. O trabalho de amar, portanto, começa com o trabalho de retirar as projeções. Declare: eu recebo a cura para todas as feridas da alma. E como se retira a projeção? Assumindo a responsabilidade pelo que você vê no outro. Se você vê a força, é sua força. Se você vê a beleza, é sua beleza. Se você vê a sabedoria, é sua sabedoria. Quando você traz essas qualidades de volta para o seu mundo interno, o outro pode ser amado por quem ele realmente é, e não pelo que você precisava que ele fosse. Você pediu e eu liberei o acesso. O guia completo está no link fixado. Baixe antes que eu precise tirar do ar. A maturidade espiritual se manifesta na capacidade de suportar o silêncio. O silêncio não é a ausência de ruído, mas a ausência da necessidade de preencher o vazio. É no silêncio que o self fala, que os símbolos emergem e que a verdade se estabelece. O ruído constante da vida moderna é uma defesa contra a introspecção profunda, um medo da revelação interna. O paradoxo da cura é que ela não vem da busca frenética, mas da aceitação radical. Você não se cura lutando contra sua dor, mas acolhendo-a como um mensageiro. A dor é o tambor que anuncia a necessidade de mudança. Acolha o mensageiro, ouça a mensagem e a necessidade da dor diminui. Deixe renascimento se uma nova mulher está nascendo hoje. O corpo também é uma manifestação do inconsciente. As doenças e os sintomas psicossomáticos são a linguagem da alma que não foi ouvida. O corpo fala o que a mente se recusa a verbalizar. Quando você ignora os sonhos e a intuição, o inconsciente aumenta o volume, e muitas vezes o volume aumentado é a dor física. Ouvir o corpo é um ato de individuação. Não deixe para depois. O livro digital sobre o silêncio que cura está acabando. Pegue o seu no primeiro comentário. A sua relação com o tempo se transforma quando você acessa o self. Você se liberta da tirania do passado, o que deveria ter sido, e da ansiedade do futuro, o que precisa ser. Você começa a habitar o eterno agora, onde a totalidade da sua história se manifesta. O tempo deixa de ser linear e se torna cíclico, arquetípico. A verdadeira rebelião não é contra as regras externas, mas contra as regras internas que você, inconscientemente, aceitou como verdade.
A maior revolução é a desobediência ao seu próprio medo. Quando você age apesar do medo, você está ativando o herói interno e o universo responde com sincronicidade. Declare: eu me perdoo por ter tentado ajudar quem queria te destruir. A tarefa final é a construção de um relacionamento com o self que seja inabalável. Quando você tem esse centro interno sólido, o caos externo não o derruba. Você se torna como a árvore que dobra ao vento, mas cujas raízes são profundas e inquebráveis. Você é o centro calmo no meio da tempestade do mundo. A cura começa quando você entende o jogo. Baixe o manual no comentário fixado e descubra como vencer. O conhecimento junguiano não é apenas para ser estudado, mas para ser vivido. Ele exige que você se torne o laboratório e o alquimista. Você deve experimentar a teoria na carne e no espírito. A verdade não é algo que se lê, é algo que se experimenta. A verdade é a ressonância entre o que está dentro e o que é vivido fora. O maior desafio é sustentar a consciência. É fácil voltar ao piloto automático da persona e da projeção. Por isso, a prática da introspecção, da reflexão e da conexão com o luminoso deve ser diária. A disciplina não é um castigo, é o alicerce da liberdade psíquica. Deixe Deus restaura, se crê que Ele devolverá o que foi roubado. O que a sociedade chama de sucesso é muitas vezes o fracasso do self. Não troque a sua alma por realizações que não ressoam com a sua verdade mais profunda. O seu propósito não está na sua profissão, mas na sua maneira de estar no mundo. Seu propósito é ser você, integralmente. O link para o livro digital está no topo, mas aviso, a procura é grande e vai esgotar. Baixe o seu rápido. A aceitação da sombra coletiva é o reconhecimento de que o mal é um fato da vida humana, e não um acidente histórico. Ao parar de buscar um mundo perfeitamente puro, o que é uma neurose, você se liberta para agir no mundo imperfeito, transformando o que pode ser transformado e aceitando o que não pode. O indivíduo que alcança a totalidade irradia uma autoridade silenciosa. Ele não precisa gritar para ser ouvido, pois sua presença é autêntica. Ele não busca aprovação, pois a aprovação já reside dentro dele. Ele se torna um farol para aqueles que ainda estão navegando na névoa da dissociação. Declare: eu sou amada pelo Criador, não preciso de aprovação humana. O que você tem evitado encarar nos últimos anos é exatamente o que contém a chave para o seu próximo nível de evolução. O ponto de maior resistência é o ponto de maior potencial de crescimento. Mergulhe naquilo que dói, pois é lá que o ouro está escondido. Chega de dúvidas. As respostas que você procura estão no material do primeiro comentário. Pegue o seu agora. A sabedoria do self é atemporal. Ela se manifesta através dos símbolos universais. Quando você encontra um símbolo que o toca profundamente, seja em um sonho, uma obra de arte ou um texto sagrado, pare. Esse é o self tentando guiá-lo. O inconsciente usa a linguagem da eternidade para falar com o seu ego preso ao tempo. Lembre-se, não há luz sem sombra, não há consciência sem caos, não há redenção sem a queda. A vida é uma eterna dança entre opostos, e sua única tarefa é dançar no centro, mantendo o equilíbrio. Esse é o grande segredo da existência. Deixe o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O trabalho psicológico é o trabalho da vida. É o único trabalho que realmente importa, pois tudo o que você constrói fora de si mesmo é transitório. A única coisa que você leva consigo é o grau de consciência que você alcançou. Esse é o legado do self. Proteja sua mente e seu coração. Baixe o guia prático no comentário fixado antes que o link expire. Agora, volte sua atenção para o que você está sentindo neste exato momento. Há uma ressonância, uma pontada de reconhecimento? Essa é a voz do seu inconsciente, a ânima, o ânimos, o self, todos aplaudindo o ego por ter ousado olhar.
A coragem de ver é a primeira e mais difícil virtude. Você viu, agora viva. A sua totalidade é o seu destino. Cada passo que você dá em direção à consciência é um passo em direção à sua verdadeira casa. Ao final deste vídeo, vou revelar qual é o arquétipo silencioso que está dominando sua vida agora e como você pode libertá-lo para finalmente viver a totalidade que sua alma exige. A chave para a liberdade está na identificação desse papel silencioso. Declare: minha luz incomoda se percebeu que seu brilho afasta as trevas. O que está nesse livro digital vai abrir seus olhos. Acesse o link no primeiro comentário e pegue o seu antes que acabe. A jornada não é para os fracos, é para aqueles que, mesmo feridos, insistem em erguer a cabeça e exigir a verdade. Se você chegou até aqui, seu inconsciente está pronto para a próxima fase. O universo está pronto para cooperar com você, não contra você. Permita que a sincronia comece. O casamento alquímico está à sua espera. Deixe, eu entrego se cansou de lutar com suas próprias forças. A rendição não é uma derrota. É o reconhecimento de que a luta externa é apenas um reflexo da guerra interna. O ego, essa casca frágil que insistimos em proteger, teme o mergulho porque sabe que lá no fundo a persona que ele construiu é uma ilusão. O processo alquímico exige o fogo da experiência, a queima da matéria bruta do nosso ser. É na fornalha do sofrimento consentido que o chumbo da ignorância se transmuta no ouro da sabedoria. Lembre-se, o inconsciente não é um depósito de lixo, é uma biblioteca de símbolos, um teatro de sombras onde os dramas arquetípicos se desenrolam eternamente. Quando fechamos os olhos para o que nos assusta, estamos apenas forçando esses atores internos a encenarem suas peças no palco escuro dos nossos sonhos e neuroses. A sombra, o irmão temido, não desaparece quando a ignoramos. Ela apenas fica mais forte e mais sorrateira, agindo através de projeções e autossabotagem, minando a base de toda a construção que você chama de eu. A cura não vem da luz artificial que tentamos acender sobre a escuridão, mas sim da aceitação de que a escuridão faz parte da totalidade. Jung nos ensinou que a totalidade, o self, só é alcançada quando integramos o lado que rejeitamos. É o lado da nossa raiva reprimida, da nossa inveja negada, da nossa potência sufocada que insistimos em manter trancada no porão da alma. A verdadeira força nasce quando paramos de lutar contra o que somos e começamos a dialogar com o que poderíamos ser. Este diálogo interno muitas vezes é violento. É como quebrar um espelho para ver o que está por trás da imagem refletida. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional. É a dor do crescimento, o rasgar do casulo. Deixe Deus me viu se você sabe que Ele contou cada lágrima sua. E é aqui que a figura da grande mãe surge, não apenas como nutrição, mas como o abismo, a terra que engole e transforma. O retorno ao ventre, simbolicamente falando, é a imersão no caos primordial para ressurgir renovado. Muitas pessoas param no meio do caminho porque confundem esse caos necessário com a destruição final. Eles querem a rosa sem ter que lidar com os espinhos da sua própria natureza e da natureza do mundo. A jornada do herói, o arquétipo central da individuação, é sempre uma descida. Descemos para encontrar a verdade soterrada. Pense na puera eternus, o eterno jovem que se recusa a crescer, preso na eterna primavera do potencial, incapaz de aceitar a gravidade e o peso da realidade. É um arquétipo sedutor e destrutivo. Ele promete liberdade, mas entrega paralisia, a estagnação mais perigosa que existe. Reconhecer o puera eternus em nós é o primeiro passo para o amadurecimento, para a aceitação da Senex, o ancião sábio. A maturidade exige sacrifício, a morte do eu idealizado. Não rasteje mais.
Aprenda a estratégia do silêncio baixando o livro digital que deixei no primeiro comentário. O sacrifício no sentido arquetípico não é a perda, mas a entrega de algo menor em troca de algo maior. Entregar a ilusão de controle pela paz da aceitação. Entregar a necessidade de aprovação pela autonomia do self. Declare, eu fecho a porta, se decidiu trancar sua vida para o mal. A linguagem dos símbolos é a única linguagem que o inconsciente entende plenamente. Sua vida está cheia de símbolos que você ignora. O padrão repetitivo nos seus relacionamentos, a doença que aparece sempre nos mesmos momentos de estresse, o sonho recorrente da casa abandonada, a sensação de vazio que nenhuma conquista material preenche. Tudo isso não são acasos, mas sim cartas cifradas enviadas do seu centro mais profundo, esperando serem lidas. Para decifrá-las, precisamos de uma atitude mítica, não apenas racional. Precisamos sentir a ressonância da imagem e não apenas analisá-la friamente. A razão pode nos dar as peças do quebra-cabeça, mas é a intuição que revela a imagem completa e nos mostra o caminho a seguir, o caminho do destino. E a intuição, segundo Jung, é a função perceptiva que capta possibilidades. Ela vê o futuro potencial enraizado no presente. Mas ela é constantemente sufocada pelo ruído da pressa, da superficialidade e da exigência social de sempre estarmos certos e produtivos, sempre correndo para fora, esquecendo o interior. O mundo moderno nos roubou o tempo da contemplação, o tempo da alma. Ele nos fez temer o tédio, que é, ironicamente, o portal para o inconsciente. O tédio é o momento em que a alma fala mais alto que o ego, e é nesse silêncio desconfortável que as verdades essenciais se revelam. Declare, a verdade liberta se não cai mais em mentiras. O verdadeiro perigo não está nas trevas exteriores, mas na projeção das nossas trevas interiores. Quando odiamos intensamente alguém, ou nos sentimos repetidamente atacados por forças externas, é quase certo que estamos vendo a nossa própria sombra, vestida com a roupa do outro. O outro é apenas o espelho que tem a ousadia de refletir o que negamos em nós mesmos. A projeção é o mecanismo mais comum e mais destrutivo. Ela nos impede de tomar posse da nossa vida, pois transfere a responsabilidade e o poder para o exterior. Enquanto o problema estiver nele ou nela, você permanecerá estagnado, esperando por uma mudança que nunca virá de fora, preso na prisão da vitimização. A maturidade é o retorno da projeção. É o momento em que se diz, isso que eu critico no outro, eu possuo em potencial ou em ato. É um ato de coragem ética e psicológica que exige humildade brutal. Acesso liberado por pouco tempo. Baixe o guia no comentário fixado e blinde sua emoção. Aquele que assume sua sombra, assume seu poder, não para usá-lo para o mal, mas para integrá-lo e direcioná-lo conscientemente. O processo de individuação nos transforma de meros objetos do destino em sujeitos ativos da nossa própria jornada, capazes de moldar o nosso futuro. Deixe o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Chegamos ao ponto onde a rotação do mundo desacelera, não para o fim, mas para o início da reflexão. Percorremos o labirinto da alma, onde a máscara social se desfaz não pela violência do golpe externo, mas pela implosão da verdade interna. O que morre não é você, mas a ilusão do eu que foi forçado a representar. O inconsciente, esse vasto oceano que Jung mapeou, não é um fosso de lixo, mas um tesouro de ouro que só pode ser minerado pela coragem da autoconfrontação. O preço da inteireza não é a perfeição, mas a aceitação radical das suas próprias contradições. Não se trata de anular a sombra, mas de acolher o que é feio, o que foi rejeitado, para que perca seu poder secreto sobre você. Quando a luz da consciência toca o abismo se transforma em fundação. Você não se torna santo, mas se torna inteiro, e é na inteireza que reside o verdadeiro poder, a real individuação.
Olhe para o espelho agora. Seus olhos não veem apenas a face, mas os ecos de todas as suas vidas passadas e futuras, esperando que você finalmente as reúna. Declare: eu sou a cura. Se esse ciclo de dor termina em você, o ciclo se quebra não pela fuga, mas pela lembrança de quem você realmente é, antes de o mundo decidir quem você deveria ser. O campo de batalha final é sempre o coração. As feridas não são sinais de fraqueza, mas portais que, se atravessados, levam à sabedoria mais profunda. A dor é o material bruto da consciência expandida. Não podemos impedir o sofrimento de chegar, mas podemos decidir o que ele fará conosco. Ele nos destruirá ou nos refinará. A escolha reside no ato de parar de buscar a aprovação externa e começar a escutar o oráculo que murmura dentro do seu peito. Esse oráculo é o seu self, a sua totalidade esperando ser despertada. Não sei quanto tempo o link vai funcionar. Baixe o manual O Silêncio que Cura, no comentário fixado antes que saia do ar. Existe um segredo que resume tudo. A única escuridão que realmente te aprisiona é aquela que você se recusa a iluminar. Se esta jornada de autoexame e revelação ressoou na sua alma, se esta verdade acendeu uma luz onde havia apenas trevas, não guarde o despertar para si. Deixe um comentário sincero abaixo, partilhando qual foi o maior símbolo ou a maior revelação que este mergulho profundo lhe trouxe. Curta e compartilhe este vídeo com aqueles que você sabe que também estão prontos para encarar suas sombras e tirar as máscaras. E inscreva-se neste canal para continuar a jornada de descobrimento, pois a busca pela totalidade é infinita, mas a transformação é imediata e começa agora.